A história de Maria começa antes mesmo de seu nascimento. Israel vivia um tempo de silêncio profético. Séculos haviam se passado desde a última palavra dos profetas, e o povo aguardava ansiosamente o Messias prometido. Em meio a essa expectativa, segundo a tradição cristã, viviam Joaquim e Ana, pais de Maria. Eram justos e piedosos, mas carregavam a dor da esterilidade. A tradição conta que, em suas orações, Ana fez um voto. Se fosse agraciada com a maternidade, consagraria seu filho ao Senhor. Assim nasceu Maria, vista desde cedo como sinal da fidelidade divina. Maria cresceu em um lar simples, marcado pela devoção. Não tinha riquezas nem prestígio, mas trazia um coração sensível e disposto a obedecer. Foi a ela que o anjo Gabriel trouxe a notícia extraordinária. Conceberia um filho, não por vontade humana, mas pela ação do Espírito Santo. Sua vida, então, se tornou um testemunho eterno de fé e entrega. Sua caminhada não foi isenta de desafios. Conheceu a alegria de gerar o Salvador, mas também a dor da rejeição e o sofrimento da cruz. Ainda assim, permaneceu firme, guardando no coração as promessas do Senhor e perseverando até o fim. Neste estudo, refletiremos sobre 10 lições da vida de Maria. Cada uma delas nos inspira a viver em obediência, humildade, coragem e fé. Fique comigo até o final e descubra como essas lições podem transformar a sua vida hoje. Primeira lição: a promessa de Deus é maior do que nossas limitações. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:26-33. O anúncio do anjo a Maria nos mostra que Deus enxerga possibilidades onde só vemos limitações. Maria era jovem, simples, mas foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador. Sua vida prova que o critério de Deus não é status, riqueza ou posição social, mas a disposição de um coração humilde. O anjo a chamou de agraciada, lembrando que tudo o que recebeu foi fruto da graça divina. O convite de Deus para nós é o mesmo: não temer, confiar e permitir que Ele cumpra em nós seus propósitos. Assim como Maria foi surpreendida por uma promessa que mudaria a história, também podemos ser surpreendidos quando nos colocamos à disposição do Senhor. Sua palavra não falha e seu reino é eterno. Segunda lição: confiar no Deus do impossível. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:34-37. A resposta do anjo revela que o impossível não é barreira para Deus. Maria, jovem e virgem, se viu diante de uma promessa incompreensível aos olhos humanos. No entanto, o Espírito Santo seria o responsável por realizar o milagre,
e Isabel foi citada como exemplo vivo do poder divino. Essa passagem mostra que, quando Deus fala, sua palavra carrega em si mesma a garantia do cumprimento. Não precisamos entender o como, apenas confiar em quem prometeu. Confiar no Deus do impossível é acreditar que Ele transforma limitações em oportunidades para manifestar sua glória. Como Maria, somos chamados a nos render e deixar que o Espírito Santo opere o extraordinário em nossa vida. Terceira lição: disponibilidade e vida consagrada. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1:38. O versículo mostra a essência da obediência, colocar-se inteiramente à disposição de Deus. Maria não pediu tempo para pensar, nem tentou ajustar a vontade do Senhor às suas circunstâncias. Seu coração respondeu com prontidão: Eis aqui a serva do Senhor. Essa atitude revela uma vida marcada pela consagração, onde o centro não está em si mesma, mas na palavra que vem de Deus. Essa lição nos desafia a refletir sobre como reagimos quando Deus nos chama. Muitas vezes buscamos explicações ou resistimos por medo das consequências, mas Maria nos ensina que fé é confiança no caráter de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Sua disponibilidade abriu caminho para a vinda do Salvador ao mundo. Assim, aprendemos que consagração é viver sem reservas, permitindo que o Senhor cumpra seus planos através de nós. A obediência simples, mas sincera, transforma o comum em extraordinário. Quarta lição: humildade no reconhecimento da graça. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Lucas 1:46-55. Esse cântico, conhecido como Magnificat, é a resposta humilde de Maria diante da graça de Deus. Ela reconhece que não foi escolhida por mérito, mas porque o Senhor olhou para sua simplicidade. Em vez de buscar honra própria, exaltou a grandeza de Deus e proclamou sua fidelidade. Maria também declara que o Senhor age com justiça, rebaixando os soberbos e exaltando os humildes. Assim, aprendemos que a verdadeira grandeza está em viver para engrandecer ao Senhor. Quando reconhecemos nossa dependência dele, nossas vidas se tornam testemunho vivo de sua misericórdia. Quinta lição: cuidando com zelo do que Deus confia. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:6-7. O nascimento de Jesus mostra a fé e o zelo não apenas de Maria, mas também de José. Embora o cenário fosse humilde, sem espaço nas hospedarias, juntos assumiram a missão de cuidar do Filho de Deus com o que tinham em mãos. Maria, em amor, envolveu o menino em panos. José, em proteção, esteve ao lado dela, garantindo que a promessa divina se cumprisse. Essa cena ensina que cuidar do que Deus nos confia é tarefa compartilhada.
O zelo de Maria e a obediência de José revelam que a família é lugar onde a fé se torna prática, mesmo em circunstâncias adversas. Deus não exige perfeição nas condições, mas fidelidade nos corações. Quando oferecemos o melhor do que temos, Ele transforma a simplicidade em sinais do seu amor. Assim como Maria e José, somos chamados a cuidar com dedicação daquilo que o Senhor nos entrega. Sexta lição: perseverança em meio à dor. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2:34-35. A bênção de Simeão trouxe a Maria a consciência de que sua missão seria marcada não apenas por alegria, mas também por dor. O menino que ela embalava em seus braços seria o salvador do mundo, mas também enfrentaria oposição, rejeição e sofrimento. A imagem da espada no coração simboliza o impacto profundo que ela sentiria ao ver seu filho incompreendido e crucificado. Contudo, mesmo diante dessa revelação, Maria não recuou. Ela seguiu em obediência, sustentada pela fé de que Deus estava no controle. Essa cena nos ensina que a perseverança não é a ausência de lágrimas, mas a decisão de permanecer firme em Deus apesar delas. Quando a dor chega, podemos confiar que o Senhor transforma o sofrimento em propósito. Assim como Maria, somos chamados a crer que, mesmo em meio às feridas, a promessa de Deus permanece inabalável. Sétima lição: confiar no que não se compreende. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas 2:49-51. As palavras de Jesus no templo revelam que, desde cedo, ele tinha plena consciência de sua missão: cuidar das coisas do Pai. Maria e José, embora piedosos, não entenderam completamente o que ele quis dizer. Mesmo assim, Maria escolheu guardar tudo no coração, demonstrando confiança e paciência. Assim também nós precisamos aprender a confiar nos processos de Deus. Quando não compreendemos o que Ele está fazendo, não devemos nos desesperar, mas guardar no coração suas promessas e esperar o tempo em que tudo será esclarecido. O que hoje é mistério, amanhã pode se tornar testemunho da fidelidade de Deus. Oitava lição: confiar em Jesus em todas as circunstâncias. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:1-5. O primeiro milagre de Jesus começou com a sensibilidade e a confiança de Maria. Ela não tentou resolver a situação sozinha, mas levou o problema até Cristo. Sua fé é revelada na instrução simples e profunda: Fazei tudo quanto ele vos disser. Maria nos ensina que confiar em Jesus é mais do que pedir, é obedecer. Mesmo diante da resposta de que a hora ainda não havia chegado, Maria não se frustrou, mas descansou na certeza de que ele agiria no tempo certo. Essa atitude mostra que fé verdadeira não controla Deus, mas se rende à sua vontade. Quando colocamos nossas necessidades diante de Jesus e seguimos suas instruções, ele transforma a escassez em abundância e o comum
em extraordinário. Nona lição: fidelidade até o fim. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 25 a 27. A presença de Maria ao pé da cruz nos mostra a profundidade de sua entrega. Ela, que no início disse: Eis aqui a serva do Senhor, permaneceu fiel até o último instante, mesmo quando o cumprimento do plano divino significava dor. Sua fidelidade não era passageira, mas constante, sustentada pela confiança no Senhor. Nesse momento, Jesus, em agonia, ainda cuidou de sua mãe, confiando-a ao discípulo amado. Isso revela que Deus honra os que permanecem firmes, mesmo em meio ao sofrimento. A lição é que a fidelidade não se mede pelos dias fáceis, mas pela coragem de permanecer quando tudo parece perdido. Maria nos inspira a seguir a Cristo até o fim, confiando que a dor da cruz sempre aponta para a esperança da ressurreição. 10ª lição: perseverança na oração e comunhão. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1, 13 a 14. Depois da cruz e da ressurreição, Maria não desaparece da história, mas é vista no cenáculo, unida aos discípulos em oração. Esse detalhe é precioso. Ela, que havia gerado Jesus em seu ventre, agora aguardava junto com os demais o derramamento do Espírito Santo. Não buscou destaque, mas permaneceu como serva fiel, perseverando em oração. Essa passagem nos ensina que a vida cristã é sustentada pela oração constante e pela comunhão. Maria nos mostra que não há estágio da caminhada em que possamos abrir mão de buscar a Deus. Mesmo tendo vivido experiências únicas, ela se colocou no mesmo nível dos discípulos, em unidade e humildade. Sua presença no cenáculo nos inspira a entender que a perseverança em oração é o combustível da fé e o caminho pelo qual o Espírito Santo age em nosso meio. A vida de Maria é um testemunho vivo de que Deus pode usar pessoas simples para cumprir propósitos eternos. Do anúncio do anjo até sua presença no cenáculo, vemos uma mulher marcada pela fé, pela humildade e pela perseverança. Suas atitudes refletem um coração entregue à vontade de Deus, disponível para obedecer, firme diante da dor, paciente nos mistérios e fiel até o fim. Cada uma das 10 lições revela aspectos essenciais da caminhada cristã. Maria nos mostra que a promessa de Deus é maior que nossas limitações, que o impossível pertence ao Senhor, que consagração e obediência abrem caminhos, que o verdadeiro engrandecimento é reconhecer a graça. Sua vida também nos ensina a cuidar com zelo do que Deus confia, a perseverar nas dores, a guardar em silêncio os mistérios, a confiar em Jesus em todas as circunstâncias, a ser fiel mesmo diante da cruz e a permanecer em oração até que venha a promessa. Assim, Maria se torna exemplo não apenas de maternidade, mas de discipulado. Ela nos inspira a viver com fé e obediência, permitindo que Cristo seja exaltado em cada detalhe da nossa vida. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você e sua família, fortalecendo sua esperança e guiando seus passos todos os dias.